杨大使，还有咱们这个高教授，韦教授，如果可以的话，我们就开始吧。Então, se já estamos prontos, podemos começar? 尊敬的各位嘉宾啊，各位朋友， Estimados convidados, meus amigos, por ocasião do 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China, nesta data especial, seja muito bem-vindo ao nosso seminário temático sobre a governança da China, organizado pela Academia de Estudo da China Contemporânea e do Mundo e Núcleo do Estudo Brasil, China, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Meu nome é Yuan Quan, da Academia de Estudo da China Contemporânea e do Mundo. É meu prazer ser moderadora de hoje. Dias atrás, ao celebrar 100 anos da fundação do Partido Comunista da China, Xi Jinping, secretário-geral, proferiu um discurso importante e foi calorosamente aplaudido pela comunidade internacional. Nós estamos dispostos a intensificar nosso intercâmbio em relação à governança. E dias atrás também teve uma cúpula entre o Partido Comunista da China e os partidos do mundo, na qual Xi Jinping também retornou nesse ponto. E nessa circunstância, nosso parceiro, senhor professor Evandro, então decidimos realizar esse seminário. Também foi apoiado pelo embaixador da China, no Brasil. E também temos a honra de convidar o professor Chang, da Universidade da Fudan, e também o professor Zhou Zhiwei e o professor Wang Lei, especialista no tema do BRICS do Brasil, e também outros colegas do Brasil, especialistas também do Brasil. Estamos dispostos para este seminário de hoje. E gostaria de também oficialmente apresentar meus colegas, porque encontramos online. Então, quando mencionar seu nome, por favor, acena sua mão do senhor embaixador Yang Wanmin, embaixador da China no Brasil, professor Evandro Mendes de Carvalho, coordenador do Núcleo de Estudo Brasil, China, e Zhang Weiwei, professor da Universidade de Fudan, professor Zhou Zhiwei, diretor executivo do Centro de Estudos Brasileiros da CAS. Javier Vadel, professor do Programa de Relações Internacionais da PUC Minas. Wang Lei, diretor adjunto da Escola de Gestão Governamental e diretora do Centro de Cooperação do BRICS da Universidade Normal de Beijing. Senhora Mariana Burger, doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas. Mais uma vez, boas-vindas para todos vocês. Então, de acordo com a nossa agenda, gostaria de convidar primeiramente o senhor Yang Wanmin, embaixador da China no Brasil, para o uso da palavra. Ok. O Estado professor 尊敬的高文勇教授，巴西瓦加斯巴中关系研究中心主任，尊敬的于英权院长，当代中国与世界研究院院长，尊敬的张维为教授，复旦大学中国研究院院长，以及其他各位女士、先生、朋友们，大家好。很高兴应邀参加今天的读懂中国治理在线研讨。首先，我想感谢高文勇教授、于英权院长，同时，我也很高兴有幸同张维为教授连线。张教授是中国的知名学者，学养深厚，视野宽广。我期待聆听您的 palestra. No dia 1º de julho
o Partido Comunista da China celebrou seu centenário. Em discurso, durante a comemoração, o secretário-geral do partido e presidente da República, senhor Xi Jinping, lembrou a gloriosa trajetória do Partido Comunista da China nestes 100 anos e expôs a visão sobre o futuro promissor da capitalização da nação chinesa. Declarou solenemente a concretização do objetivo para o primeiro centenário da China. Isso é a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos. Tem como um início de uma nova jornada para a construção integral de um poderoso país socialista moderno. A capitalização da nação chinesa tornou-se um processo histórico irreversível. 2 dias atrás, em discurso proferido durante a cúpula entre o Partido Comunista da China e partidos políticos do mundo, o presidente Xi reiterou a interdependência entre o povo chinês e os demais povos do mundo. Afirmou que o Partido Comunista da China trabalhará para prestar maiores contribuições à construção de uma comunidade de futuro compartilhado e um mundo melhor. Esses 2 discursos constituem uma perspectiva mais aparelhada para entender a governança do Partido Comunista da China. E, portanto, despertaram grande atenção no Brasil e na comunidade internacional. O que está em foco não é apenas o milagre chinês criado pelo Partido Comunista da China, bem como a forma de governança deste maior partido no poder no mundo. Perante os tempos desafiadores, um país de mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e suas influências para o mundo. Esse é justamente o foco deste evento ao examinar a governança chinesa. Gostaria de compartilhar algumas observações sobre os principais pontos dos discursos do presidente Xi Jinping. Primeiramente, a China vai persistir no desenvolvimento pacífico. O presidente Xi Jinping afirmou paz, concórdia e harmonia são ideias que a nação chinesa busca e cultiva há mais de 5 milênios. Em nosso sangue não há genes de agressão ou hegemonia. Nas últimas 7 décadas, desde a fundação da República Popular, a China não incitou nenhuma guerra, nem ocupou 1 centímetro sequer de território estrangeiro. É o único país do mundo a consagrar em sua Constituição o princípio do desenvolvimento pacífico. Fatos comprovam que uma China próspera e forte não criou nenhum problema para o mundo. Pelo contrário, o mundo está mais pacífico e seguro graças ao desenvolvimento da China. E sob a liderança do Partido Comunista da China, o país vai aprofundar as reformas e ampliar a abertura, de maneira a construir ainda mais para o progresso e a prosperidade no mundo e promover a globalização econômica, rumo
a maior grau de abertura, inclusão, lucros equitativos, equilíbrio e ganho compartilhado. Independentemente do seu grau de desenvolvimento, a China não buscará hegemonia nem expansão. De mesma forma, o povo chinês jamais aceitará a intimidação, a opressão ou a subjugação por qualquer força estrangeira. Em segundo lugar, a China vai seguir o princípio do respeito mútuo. O presidente Xi salientou que não existe uma receita fixa para a modernização e que a melhor via é aquela que mais convém à realidade própria. As diversificadas culturas, religiões, percursos históricos e realidades nacionais resultam necessariamente em uma diversidade de vias autônomas de desenvolvimento e sistemas sociais. Devem ser respeitos os reforços de cada nação em busca de um caminho de modernização que esteja de acordo com as próprias condições. O socialismo, com características chinesas, propôs um caminho de sucesso condizente com as condições nacionais da China e a tendência dos tempos. Foi responsável pelos feitos extraordinários no setor econômico do país, assim como pelos progressos notáveis da democracia, nos direitos humanos e no bem-estar social. Trata-se de um caminho correto e bem-sucedido que certamente está seguido com firmeza e trará maiores resultados positivos. Várias pesquisas ocidentais independentes mostram que, durante anos, mais de 90% dos chineses têm mostrado satisfação e apoio ao Partido Comunista da China e ao governo, o maior índice do mundo. Ao se manter firme o caminho de desenvolvimento que evoluiu de forma autônoma, a China busca compreender com mente aberta as diferentes conotações de valores na leitura de cada cultura do mundo e respeitar as buscas de cada nação pelo caminho para alcançar esses valores. Aqueles que retratam a relação entre a China e o Ocidente como uma rivalidade entre democracia e autoritarismo que apregoam um único valor universal, têm uma visão restrita e contrariam os princípios do desenvolvimento, da civilização mundial e da diversidade cultural. Terceiro, a China vai defender a equidade e a justiça das relações internacionais. Segundo o presidente Xi, ao se preocupar com o futuro da humanidade, o partido se fundamenta nos valores comuns de toda a humanidade: paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade. Permanece fiel à cooperação e não ao confronto, à abertura e não ao isolamento, ao benefício mútuo e não ao jugo de soma zero, além de combater o hegemonismo e a política de força. Com isso, busca criar um novo tipo de relações internacionais e uma comunidade de futuro compartilhado. Perante
os conflitos e dilemas de governança ocorridos no mundo de hoje. A China defende praticar um verdadeiro multilateralismo, seguir os princípios internacionais estipulados na Carta das Nações Unidas e salvaguardar a ordem global sustentada pelo direito internacional. Todos os países são iguais, independentes de seu tamanho, força e riqueza. Portanto, é importante promover a democracia nas relações internacionais e combater a ingerência nos assuntos internos de outros países e a prática de intimidação unilateral. Vamos a trabalhar para aumentar a representação e a voz dos países em desenvolvimento no sistema de governança internacional e tornar a ordem e o sistema internacionais cada vez mais justos e razoáveis. Por fim, a China vai promover a cooperação de ganho mútuo. Em vez de buscar um interesse acima de tudo, a cultura chinesa concentra-se na cooperação de ganho mútuo. Durante anos seguidos, a China respondeu por mais de 30% do crescimento da economia mundial e contribuiu com 70% para a redução da pobreza global. Nos 8 anos desde o lançamento da iniciativa Cinturão de Rota, o comércio da China com os países parceiros ultrapassou os 9,2 trilhões de dólares americanos. E o investimento direto nesses países superou a casa de 130 bilhões de dólares americanos. Durante a pandemia, a China comprometeu-se a tornar as vacinas como um bem público global e forneceu ao mundo mais de 480 milhões de doses de imunizantes. Atualmente, a China avança em direção à meta do segundo centenário, que é construir integralmente uma nação socialista moderna até 2049, no centenário da fundação da República Popular. Portanto, a China está criando um novo paradigma de desenvolvimento e elevando seu nível de reforma e abertura ao exterior. Com seu novo desenvolvimento, a China vai aumentar a qualidade da cooperação de ganho mútuo e trazer novas oportunidades para o Brasil e o mundo. Além disso, a China continua a apoiar a cooperação internacional no combate à pandemia, com o objetivo de aumentar a disponibilidade e a acessibilidade econômica das vacinas nos países em desenvolvimento e reduzir as lacunas de vacinação. A China também está empenhada em cumprir os compromissos de atingir o pico de emissão e neutralidade ambiental e unir forças com o mundo na resposta à mudança climática. Caros amigos, amigas, como diz o presidente Xi Jinping, a China sempre trabalhou para construir a paz mundial, impulsionar o desenvolvimento global e defender a ordem internacional. A China e o Brasil são as duas maiores nações em desenvolvimento nos hemisférios oriental e ocidental. Diante das transformações sem precedentes e da pandemia do século, ambos os países enfrentam as mesmas missões de promover a modernização e o crescimento, melhorar o bem-estar social e responder
os desafios globais. A China está disposta a fortalecer um intercâmbio com todos os setores de sociedade brasileira. Vamos compartilhar experiências em governança e construir juntos uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Ouvirei com prazer as apresentações do professor Evandro e do professor Zhang e estou atento para o intercâmbio com todos. Muito obrigado. 谢谢。支持啊。大使先生提到 O embaixador mencionou que a China e o Brasil são os dois grandes países em desenvolvimento. Nós fizemos uma cooperação com a Fundação Getúlio Vargas e realizamos um seminário sobre a governança da China. Meus colegas viajaram, fizeram uma viagem de 30 anos para o Brasil e, naquela ocasião, o senhor embaixador também forneceu um grande apoio para o nosso evento. O embaixador referiu 4 palavras-chave. Nós também estamos estudando uma série de documentos escritos pelo presidente Xi, como ele indicou que nós devemos persistir um caminho de paz e desenvolvimento, devemos defender a justiça das relações internacionais e desenvolver cooperação de benefício mútuo. Como indicou os líderes da China, o governo chinês, o Partido Comunista da China também atuou seguindo as diretrizes. A seguir, convidamos o nosso grande amigo, coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China da Fundação Getúlio Vargas, Direito Rio, senhor Evandro de Carvalho, fazer uso da palavra. Por favor. Bom dia e boa noite a todos os participantes deste webinar, que está sendo organizado conjuntamente pela Academia de Estudos da China Contemporânea e do Mundo e pelo Núcleo de Estudos Brasil-China da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Para mim, é uma grande honra poder contar com a presença do embaixador Yan Wanmin e do professor, diretor do Instituto China da Universidade Fudan, Zhang Weiwei. Agradeço a parceria com a Academia de Estudos da China Contemporânea e do Mundo, na pessoa do senhor Yu Yuanquan, e agradeço também a presença dos meus amigos e grandes pesquisadores, George Wei, Wanlei, Javier Vadel e Mariana Burger. O objetivo deste encontro é discutir o modelo de governança da China que tem dado mostras de sua efetividade na construção de uma sociedade moderadamente próspera para os chineses. O modelo chinês tem as suas características que se desenvolveram a partir de sua realidade interna, circunstâncias externas. E o seu estudo pode ser uma fonte de novas ideias e experiências que, se não são aplicáveis integralmente em outros países, servem para uma reflexão aprofundada sobre as nossas próprias realidades. Aqui no Brasil, há um evidente desconhecimento sobre o sistema político, jurídico e econômico chinês. Gostaria de aproveitar esta ocasião para compartilhar algumas reflexões que são fruto de minhas pesquisas e observações e que ainda merecem o devido aprofundamento. O Partido Comunista da China e a República Popular da China são dimensões distintas no sistema político chinês, mas que se entrelaçam na defesa da soberania e do desenvolvimento socioeconômico da nação chinesa. Cada um deles desempenha seu respectivo papel, tendo em vista o objetivo inscrito no preâmbulo da Constituição da República Popular da China, qual seja transformar a China em um país socialista próspero, poderoso, democrático e culturalmente avançado. O mesmo preâmbulo estabelece que a tarefa básica da nação é concentrar seus esforços na modernização socialista ao longo do caminho do socialismo com características chinesas. Para tanto, o Estado deve estar, diz a Constituição, sob a liderança do Partido Comunista da China e,
ainda diz a Constituição, melhorar o sistema jurídico socialista. A pedra angular de todo o modelo de governança chinês é a liderança do partido. E isto, consequentemente, repercute na construção do Estado de Direito na China. Compreender as diferenças estruturais entre partido e Estado e como eles se relacionam é condição preliminar para entender não só o sistema político chinês e conceitos como democracia socialista e sistema jurídico socialista, mas também para compreender a própria China. Durante as primeiras décadas da República Popular da China, partido e Estado eram dimensões ambíguas cujas fronteiras entre um e outro eram bastante imprecisas. No final de 1970, o partido iniciou movimentos para institucionalizar a separação de suas funções daquelas do governo, autorizando o Conselho de Estado e os governos do povo em níveis mais baixos a gerenciar a administração cotidiana do país. O Partido Comunista da China não dá diretamente ordens aos órgãos do poder do Estado. Contudo, para garantir o seu controle sobre a gestão governamental, o partido mantém uma presença constante dentro dos órgãos estatais, recomendando altos oficiais para os principais cargos do governo e promovendo candidatos recomendados pelas organizações do partido para exercerem funções ou se tornarem dirigentes daqueles órgãos segundo os procedimentos legais atinentes às eleições e nomeações. Na divisão de competências, o partido dedica-se sobretudo às questões relativas à defesa e à segurança nacional, bem como à definição das principais diretrizes políticas para a nação. E ao Estado incumbe, por sua vez, o dever de implementar estas diretrizes, transformando-as em leis e políticas públicas, tendo em conta as atribuições de cada um dos diversos órgãos estatais. O partido é quem garante a unidade da nação e dá a direção política ao Estado, enquanto confia a este a administração cotidiana do país e de sua imensa população. Desde esse ponto de vista, os órgãos do Estado são cumpridores de tarefas no exercício de suas funções. Dito isto, a China, à medida que se desenvolveu economicamente, tornou-se um país mais sofisticado e complexo. No plano internacional, há uma maior inserção e participação do país nas organizações internacionais, nas iniciativas multilaterais, a exemplo da iniciativa Cinturão e Rota, e nos negócios internacionais por meio da expansão de suas empresas e seus investimentos no mundo. No plano interno, o êxito da política de reforma e abertura alçou o país à segunda maior economia do mundo, aumentou substancialmente o PIB per capita e erradicou a extrema pobreza. Entretanto, há ainda as contradições entre a China do Norte e a do Sul, a do Leste e a do Oeste, a rural e a urbana, as contradições entre as gerações, entre pobres e super ricos, etc. O partido precisa se antecipar a uma situação onde modos de organização da sociedade alicerçados na cultura mais tradicional chinesa vão perdendo sua capacidade de manterem por si sós a ordem social e também a capacidade de influenciar as condutas dentro de padrões vistos como desejáveis, e também antecipar-se diante de um cenário em que o modo de governar sem uma base jurídica objetiva gera uma insegurança social que, ao fim e ao cabo, tem sido percebida como perigosa para a própria legitimidade do partido na liderança do país. Então, a governança com base no direito se tornou a estratégia do Partido Comunista da China para governar a China. Isto é, assegurar a justiça e a eficiência da administração para, assim, manter a autoridade e a legitimidade do partido e, sobretudo, a unidade soberana da nação. É compreensível, portanto, que o governo de Xi Jinping tenha escolhido a promoção do Estado de Direito como um dos pilares estratégicos de seu governo. A quarta sessão plenária do 18º Comitê Central do Partido, em 2014, entrou para a história como a primeira plenária do partido dedicada especialmente ao tema da promoção do Estado de Direito na China. Foi um marco no processo de evolução planejada do avanço da governança com base no direito. Na ocasião, aprovou-se uma resolução que apresenta propostas de soluções às dificuldades para estabelecer um Estado de Direito socialista com características chinesas.
foi a primeira resolução do Partido Comunista da China feita com um propósito específico de aprimorar o sistema legal. O Estado de Direito se contrapõe ao Estado arbitrário, e o Estado de Direito socialista chinês significa que a liderança do partido é preservada, mas deve ser exercida com base nas leis do Estado, em um ato de autocontenção de poder. Assim, a tarefa fundamental a ser feita é fazer com que o partido submeta-se rigorosamente às leis do Estado. A legitimidade do partido perante a sociedade tornar-se-á cada vez mais atrelada ao reconhecimento pelo povo chinês do respeito às leis. Mas não só isso, também da legitimidade destas leis. Em outras palavras, o conteúdo do direito importa, e não apenas a sua formalidade. A cultura jurídica chinesa traz de volta a relação entre direito e moral. Interessante notar a declaração do presidente Xi Jinping, quando diz que, aspas, a lei é a moral em sua forma escrita, enquanto a moral é a lei no coração. Devemos integrar o conceito de Estado de Direito com o de Estado de Virtude. Fecha aspas. Tem-se aí os dois elementos importantes para a edificação do sistema jurídico socialista chinês. Assim, é preciso estabelecer um direito que se legitima não apenas pela via formal do respeito aos procedimentos legais, mas que seja uma projeção dos valores caros à sociedade chinesa. O professor Zhang Weiwei, em seu diálogo com Francis Fukuyama, traz uma explicação que é bastante ilustrativa. Diz ele, as palavras do professor, abre aspas, existe o conceito tradicional de Tian, ou céu, que significa o interesse e a consciência centrais da sociedade chinesa. Isso não pode ser violado de forma alguma. As leis podem ser aplicadas estritamente a 99,9% dos casos na China, mas mantemos um pequeno espaço onde soluções políticas dentro da estrutura do Estado de Direito são aplicadas quando o Tian ou o interesse central e a consciência da sociedade são violados. Portanto, continua as palavras aqui do professor Zhang, tentamos encontrar um equilíbrio entre o Estado de Direito e Tian, e é isso que a China quer fazer na sua exploração do regime jurídico da próxima geração. Fecha aspas. O professor Zhang Weiwei traz um conceito da época das dinastias e que fundamentava a legitimidade do poder do imperador para explicar uma realidade da cultura jurídica chinesa em pleno século XXI. O excessivo legalismo é percebido como um obstáculo para a realização da justiça social do país. Para ilustrar o seu raciocínio, o professor Zhang cita a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos, que, a despeito dos enormes prejuízos causados aos cidadãos americanos, não teria responsabilizado ninguém no âmbito político, econômico ou jurídico. Além disso, em nome do Estado de Direito, os prováveis culpados pela crise financeira teriam recebido bônus de dezenas de milhões de dólares em razão dos contratos que haviam assinado. A ausência de uma responsabilização política e legal diante de uma situação flagrante de injustiça econômica e social de grandes proporções não se coadunaria com a noção de Estado de Direito para um chinês. O sistema jurídico socialista anda de mãos dadas com a chamada democracia socialista. Esta abrange um sistema de assembleias populares como centro decisório da estrutura do Estado, um mecanismo de consultas extensivas e intensivas junto à população e que envolve os órgãos do Estado e do partido, a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, a cooperação multipartidária e a Frente Unida com as diversas federações. Abrange também um sistema de supervisão mútua do trabalho dos órgãos governamentais, tanto no nível vertical como horizontal, essencial para entender o equilíbrio de poderes na China, um mecanismo de eleição direta na base e, como já foi dito, a liderança central do partido. Cada uma destas dimensões cumpre um papel no complexo sistema político chinês.
E o sistema jurídico chinês deve ser compreendido neste contexto. Visando aprimorar estas dimensões, a 4ª sessão plenária da 13ª Assembleia Popular Nacional, realizada no mês de março deste ano, mês de março passado, revisou a sua lei orgânica e as suas regras procedimentais que estavam em vigor há mais de 30 anos. Com esta reforma, 5 aspectos fundamentais desta democracia chinesa devem ser mencionados. 1. Os procedimentos legais passam a ter um papel importante na tomada de decisão. 2. Haverá um aumento do papel da Comissão de Supervisão do Estado. 3. Serão reforçadas as garantias para os representantes do povo no desempenho de suas funções. 4. Estes representantes deverão manter um contato maior com as suas unidades eleitorais de origem. E 5. As principais decisões legislativas devem ser cada vez mais científicas, em linha com a noção de desenvolvimento científico que norteia todo o processo de desenvolvimento econômico. Estou caminhando para o fim. O próximo desafio é implementar a cultura do Estado de Direito na população. Entendo que o governo chinês vê esta etapa como primordial e anterior a qualquer outra que possa significar o incremento da democracia socialista chinesa. Deng Xiaoping teria dito que, abre aspas, para garantir a democracia popular, é preciso fortalecer o sistema legal. Fecha aspas. Países como o Brasil ainda enfrentam dificuldades para ver estabelecida uma verdadeira cultura do Estado de Direito, mesmo em suas instituições jurídicas. E isto prejudica enormemente o bom funcionamento da democracia brasileira. Por fim, há um outro aspecto que eu gostaria de destacar. O partido é fruto de um momento da história em que a China abandona a era dinástica para dar início à era republicana. A construção de uma república como forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos, está no centro do processo político chinês. Assim, é preciso olhar o papel do partido desde esta perspectiva. A realização de uma efetiva cultura republicana nas instituições do Estado é condição básica para se avançar no passo seguinte em outras formas de participação popular. Em muitas democracias ocidentais que se dizem republicanas, o exercício do poder tem sido corrompido para beneficiar a poucos, e não ao conjunto da população. O povo destas democracias é excluído materialmente da riqueza do país. São democracias disfuncionais, porque não se estruturam efetivamente em um Estado de direito e não são comprometidas com valores republicanos. O estudo da governança da China abre-nos a possibilidade de discutir diversos temas que estavam adormecidos no Ocidente e que precisam ser debatidos desde uma perspectiva comparada para melhorar ainda mais o nosso diálogo intercultural. A China pode dar importantes contribuições para o debate sobre Estado de Direito, participação popular e sobre a República. Bom, eram essas as minhas palavras e reflexões que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor professor Evandro. Do ponto de vista do professor de Direito, explicou o Estado de Direito na China e o Partido Comunista da China, como exerce seus poderes para garantir a democracia. É muito inspirado. O senhor também mencionou que as observações mencionadas, citações do Zhang Weiwei, e agora gostaria de convidar o professor Zhang Weiwei, diretor do Instituto China da Universidade da Fudan, para o uso da palavra. Muito obrigado. Estimado presidente Yu, embaixador Yang, professor Evandro, meu prazer, participo deste seminário. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês sobre a governança na China do meu ponto de vista.
Eu sou um acadêmico só para compartilhar com todos vocês para referência. Como você sabe, a República Popular da China foi fundada em 1949, Nova China. Depois da fundação da Nova China, sempre falamos dos primeiros 30 anos e 40 anos posteriores. Esses 30 anos, liderado por presidente Mao Zedong, nesse período, lançamos uma pedra fundamental, a base política e econômica da ascensão da China. Sobre político, estabelecemos o sistema da Assembleia Popular Nacional, consultiva, Conferência Consultiva Política, Frente Unida. Na economia, estabelecemos umas condições completas para desenvolver a economia. Isto quer dizer, nesses 30 anos, a China já pode produzir todos os tipos. Talvez a qualidade não seja boa, a quantidade de produção não é muito boa, mas temos quase completo, a partir do emprego até satélite. A base social também é muito importante nos primeiros 30 anos. Completamos a nossa revolução, nossa reforma, por exemplo, a reforma da terra. Por isso, assim, nós temos boas condições em infraestruturas. Isso está intimamente ligado à reforma da terra. E nós temos alta posição das mulheres, temos várias empresárias com bom sucesso, temos popularização de serviço de saúde, e tudo isso foi cumprido nos primeiros 30 anos. E nos 40 anos posteriores, reforma e abertura. Depois de 1978, no início da reforma e abertura, mesmo que já tenhamos algumas bases políticas e econômicas, mas, de modo geral, a China ainda foi um país muito pobre. O PIB per capita é inferior a todos os países africanos. Cerca de 3/4 dos países africanos foi superior à China naquele momento, o PIB per capita. Nessa situação, iniciamos a reforma e abertura. Temos grande progresso. Em 40 anos, só nossa economia realizou um desenvolvimento saltativo, um salto, de acordo com o poder de aquisição. A China já é o maior país em relação ao poder de aquisição. Mas, de acordo com alguns câmbios, até esse objetivo será realizado em 2028. Também a China é um grande país de comércio, maior parceiro de 130 e tal países. Temos maior grupo de classe média, 400 milhões de chineses. Essa classe média, mesmo nos Estados Unidos, ainda eles são da classe média. Tem bons rendimentos, tem habitações. A China é um país que tem mais alta taxa, que tem próprias habitações. Nesse sentido, a China realizou, tem grande classe, tem grande grupo com propriedade. Na nova indústria, consideramos como a quarta revolução industrial, a China está liderando. Eu considero que a China, Estados Unidos, está no primeiro grupo da quarta revolução industrial, dando Big Data, inteligência artificial, telecomunicação, coativo e 5G, estamos liderando. Também temos segurança de serviço de médico para todos os chineses. Esse grande êxito, talvez desconhecido para estrangeiros. Temos completo serviço de saúde para todos os chineses. Ainda até Estados Unidos não realizou tudo isso. Isso foi êxito dos últimos 40 anos, com base com o trabalho dos 30 anos. Então, como explicamos esse sucesso? Quando olhamos para os países ocidentais, várias explicações, mas não concordo. Uma explicação. A China é um país mandatório. De acordo com a opinião dos ocidentais, mas muitos países têm autoridade.
Mas alguns estudiosos dizem que atraiu muitos investimentos estrangeiros. Na verdade, sim, recebemos muitos investimentos direto estrangeiro, mas se calculamos em per capita, esse valor ainda é muito reduzido, se calculamos em per capita. Alguém disse que mão de obra é barato na China. Na verdade, o crescimento da renda é muito rápido, ou até um dos mais rápidos. Muitos países em desenvolvimento, sua mão de obra é mais barata do que a China. Mas muitos países não surgiram esse milagre na China. Ou até pessoas dizem que o sucesso foi por causa da economia de mercado, mas muitos países aplicam essa política de economia de mercado, mas poucos países teve sucesso. Então, deve ter algum segredo na China. Então, vou oferecer as minhas explicações. Eu considero isso como o modelo da China. Vou falar sobre a política econômica e social. Na dimensão política, nosso embaixador, o professor Evandro, mencionou a característica e a posição do Partido Comunista da China. O Partido Comunista da China consideramos como um partido de interesse integral, ou partido de interesse holístico, diferentemente com os partidos ocidentais. Os ocidentais é partido de interesse parcial. Então, são diferentes. Esse holístico, interesse holístico, vem da cultura da China. 2 séculos antes de Cristo, a China foi unida. Isto quer dizer, 2000 anos antes, a China foi um país unido. Então, é um tipo civilizado. Sua característica é que teve vários estados pequenos, mas foi unido, então se tornou um grande país. Foi esse processo. Então, nesse país, a governança deste país, os antepassados formaram esse grupo unificado de poder. Essa tradição durou até hoje. Senão, esse grande país será separado para vários pequenos estados. Então, a China até utilizou uma vez o modelo dos Estados Unidos em 1911. Então, assim, a China surgiu centenas de partidos em separação. Milhares de pessoas sofreram nessa situação. Então, por isso, essa tradição do Estado de governança, diferentemente com os Estados Unidos, há 2000 anos atrás, a China teve esse sistema de único partido. Mas, dentro desse sistema de único partido, esse espaço político, esse dinâmico, ainda é maior do que o sistema de 2 partidos. Desse revolucionário cultural de na década de 1970 até a reforma e abertura, esse reajuste foi feita dentro do Partido Comunista da China. Essa mudança ainda é maior do que a diferença entre republicano e democrata dos Estados Unidos, mas através desse reajuste interno, podemos realizar integração, alcançamos consenso e trabalhar em mesma direção. Essa posição é muito importante porque um país se tem uma força que representa o povo é muito importante. Se tiver, então, tem chance de sucesso. É fácil para ser planejado. Por isso, na China, pode ter reforma, planejar. Reforma tem que vencer, supra os seus próprios interesses. No século XXI, sem reforma, não tem sucesso, não tem progresso. Seleção dos quadros dos funcionários. Selecionamos as pessoas de melhor qualidade. Também tem uma história. Já na China, já tem esse sistema de seleção de quadros. Já
partir de 1000 anos atrás, dinastia Sui, já começou esse sistema, claro, está evoluindo. Hoje em dia, esse sistema consideramos como um sistema de seleção mais eleição. No mundo ocidental, somente eleição, mais seleção mais eleição. Eu acho que esse modelo da China seja melhor. Visitei mais de 100 países. Eu acho que um oficial, especialmente um oficial de alto nível, sua experiência, capacidade é muito importante para governar bem o país, pelo menos na China. Esse alto oficial precisa muita experiência, muito treinamento e muitos testes. Na China, por exemplo, membro permanente do Biro Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, essas 7 pessoas. Então, precisa ser governador de província, ou pelo menos ser governador da província de 100 milhões de pessoas. Eles são selecionados entre os melhores. Por isso, eu acho que essa equipe de governança tem a maior capacidade na China, não só no Comitê Central, mas a nível local. Também é a mesma coisa. Como, por exemplo, na província como em Shanghai, os líderes têm alta capacidade e os povos podem acreditar nessa liderança, porque ele tem muita experiência, resolveu tantas coisas. Então, o povo pode acreditar nele. Essa é na área política. Então, na economia mista, então, oficialmente, economia socialista com característica chinesa desempenha o papel do governo e do mercado e o papel de empresa estatal e setor privado. Como, por exemplo, o papel do governo no planejamento, nós estamos implementando o 14º plano quinquenal. Já agora, 13 plano quinquenal foi feito. Então, nós sempre completamos todos os objetivos com antecedência. Diferentemente com esse plano quinquenal na União Soviética, claro, nós aprendemos esse modelo, mas reformamos, inovamos. Na União Soviética, é mandatório. Uma fábrica produz quantos sapatos, uma fábrica produz quantos aços, foi definido. Mas a China, nós definimos a estratégia, definimos uma direção, por exemplo, nos próximos 5 anos, qual área será prioritário. Então, qual área será prioridade em segundo lugar. Então, como será a localização, qual pode disponibilizar todos os recursos. Esse foi provado. Isso é uma boa política. Além disso, empresas estatais e setor privado desempenham seus papéis diferentes e complementares. Como, por exemplo, hoje em dia, na China, tem sua maior indústria de internet. O comércio eletrônico já ultrapassou o sumo de outros países em total. Um celular resolve tudo na China. 3 anos não usei nota, não de dinheiro, mas somente celular. Como foi feito? Claro, tem alguns papel do setor privado, do papel do setor de estatal, como exemplo, a empresa estatal ela vai construir ferrovia, infraestrutura, aviação, até uma aldeia mais remota. Agora, 5G, na era do 5G, essa está da 5G, no países de economia de mercado, como Reino Unido, Estados Unidos, o setor privado não vai estabelecer 5G na aldeia mais remota, mas no campo rural é 100% coberto pelo 5G, até a região mais montanhosa. Isso é característica do socialismo. Ao mesmo tempo, temos setor privado mais ativo, como, por exemplo, comércio. Ele tem muitas boas ideias, são inovadoras. A combinação dos 2 pontos, assim surgiram essa função. Claro, educação no nível básico, popularização da energia, que é muito importante. Por isso, nós conseguimos combinar os 2 aspectos, mas às vezes também existem contradições entre os 2 aspectos. Mas a nível de governo central, o governo tem de aproveitar as vantagens de cada um. E, terceiro, na área social,
a nossa característica é manter uma boa interação entre a sociedade e o país. Mas no mundo ocidental, é o caso de oposição. No modelo chinês, persistimos numa boa interação. Em relação à reação a todas as situações, o modelo chinês é muito mais eficaz. Um exemplo, em maio desse ano, na região Taiwan, aconteceu a pandemia Covid-19 em grande escala. E nossa província de Guangdong tem uma população 4 vezes em relação à população de Taiwan. Cantão também surgiu a pandemia Covid-19. Quando surgiram 20 casos confirmados, adotamos um modelo avançado de exame de teste, mas em Taiwan a crise não parou. Montes de pessoas morreram e a vacinação não chegou a 8%. E para o governo chinês, nós culpamos os quadros de alto nível que não cumpriram suas missões, mas em Taiwan não condenou nenhum quadro do governo. Na província Hubei, 3.000 quadros foram culpados nos casos de pandemia Covid-19 em Wuhan. Mas em Taiwan, nenhum quadro oficial foi culpado. E isso reflete o modelo chinês. E sobre a corrupção, na China, todas as pessoas usam celular. Podemos acessar a um app, um aplicativo do celular para reclamar, fazer reclamação do comportamento de um quadro oficial. E várias funções do celular podemos aproveitar com flexibilidade o uso de celular para fazer reclamações. Então, quando fizemos entrevistas às populações ou vemos os dados sobre as investigações, podemos dizer que há uma alta taxa de satisfação do povo chinês em relação à governança da China. 80% até 90% da população chinesa está bem satisfeita com a governança da China. Como um habitante chinês, achamos que somos muito felizes e temos muita sorte, boa sorte. Então, nesses 3 princípios, eu acho que o governo chinês acumulou bastantes experiências. Uma inspiração é a filosofia chinesa. Como Deng Xiaoping disse, 实事求是, isto é, buscar a verdade. Nós não acreditamos em nenhuma crença, mas acreditamos na ciência, na verdade. Qualquer caso deve ser comprovado pela verdade. O primeiro princípio. E segundo é devemos liberar as nossas ideias, devemos abraçar as novidades e aprender com os outros. Eu sempre falo com os amigos americanos. No processo de reforma e abertura da China, aprendemos muito com os norte-americanos e no futuro vamos continuar aprendendo com todo mundo. Mas durante esse processo de aprendizagem, devemos manter a autonomia, devemos manter um espaço político, isto é, escolher e depois aprender. Eu acho que o governo norte-americano também pode aprender com o governo chinês, pode tirar várias lições através das experiências chinesas. Na minha conversa com a Francis, eu disse que vocês deveriam mudar de políticas. No fim, vocês selecionaram o Donald Trump, foi um
catástrofe. E o terceiro princípio, nós devemos ter como núcleo a elevação da qualidade do povo, elevar o nível da vida do povo, buscar benefícios para as populações. Nós não podemos só fazer conversas vagas, mas também devemos produzir bons efeitos, trazer bem-estar para o povo. Eu acho que esses três princípios ou três inspirações podem servir como uma referência para todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigado, senhor professor Zhang Weiwei, seu compartilhamento excelente. Cada vez que acompanho a palestra, sempre é uma observação inspiradora. Na palestra dele, o professor Zhang, ele concluiu, depois da fundação da Nova China, especialmente sob a liderança do Partido da China, as grandes mudanças ocorridas, política, economia social, e atrás dessas mudanças, qual é o segredo do sucesso na China, do ponto de vista político, econômico e social? Algumas palavras muito impressionantes, como, por exemplo, o Partido da China, seu papel especial, interesse holístico, é um partido de interesse holístico, é um governo efetivo e o mercado efetivo. E as ações virtuosas entre governo e mercado, e algumas observações, buscar a verdade sempre e sempre estudar. Agora gostaria de entrar no sessão de comentário. Agora gostaria de convidar 4 estudiosos para proferir seu discurso. Agora gostaria de convidar primeiramente a senhora Zhou Zhiwei, estimado senhor embaixador, senhor presidente Yu, professor Zhang, professor Evandro, professor Wang Lei e colegas do Brasil, Javiana e Mariana. Muito prazer, eu participo desse seminário de hoje. O senhor embaixador, professor Evandro, professor Zhang, fez um discurso muito importante, foi uma análise muito boa. Então, eu também sou militante do Partido Comunista da China, então eu tenho grande inspiração. Eu gostaria de mencionar as minhas observações. Eu sou acadêmico do estudo da América Latina, então, segundo a minha opinião, então, a governança como um tema importante para o acadêmico, por exemplo, para relações entre China e Brasil, qual é o ponto mais crucial? Qual é a entidade dos dois países? Qual fase de desenvolvimento eles estão? Então, no sistema internacional, qual é a posição deles? Então, quando ter conhecimento completo sobre essas questões, podemos encontrar solução para desenvolver a parceria China-Brasil. Sobre a governança da China, 2 pontos. Eu concordo perfeitamente com o professor Zhang Weiwei. Primeiramente, a China encontrou exatamente quais são as principais contradições em diferentes áreas e, por meio de reforma e planejamento, para resolver essas contradições. E sua eficácia é muito alta, como, por exemplo, na década de 50. Então, o maior problema é a relação entre produtividade e produção, desenvolver industrialização. Então, na década de 70, então, é a construção do socialismo moderno. Então, a solução é a reforma e abertura, emancipação da produtividade, reiterar a primeira força de produção é a ciência e tecnologia. E agora, a situação mudou de novo. Agora, depois de solucionar a questão da pobreza, o povo precisa uma
vida de mais alta qualidade. Precisa mais demanda na democracia, legislação, equidade, justiça, segurança e meio ambiente. Então, precisa promover continuamente essa reforma institucional. Então, promover a modernização da nossa capacidade de governança. Além disso, aprendemos experiência de outros países, como mencionou o professor Chang. Claro, nós vamos aprender com os países desenvolvidos e vamos reduzir a diferença com esses países desenvolvidos, como, por exemplo, na infraestrutura, no setor de alta ciência e tecnologia, é a mesma coisa. Então, esse setor, a China conseguiu grande progresso. Em algumas áreas, a China ainda até lidera no mundo. Ao mesmo tempo, a China está aprendendo a experiência dos países em desenvolvimento. Como, por exemplo, Brasil, outros países da América Latina, nós aprendemos a experiência deles. A maioria dos países latino-americanos, o desenvolvimento industrial começou mais cedo do que a China. Na década 30 do século passado, já começaram essa industrialização até a década 80. Mas na década 80, a China começou já a sua reforma e abertura. Isso quer dizer, a maioria dos tempos do século passado, os países latino-americanos lideram na China. Por isso, prestamos alta atenção para os países da América Latina, porque nós somos países em desenvolvimento. Essa experiência tem mais papel de referência, como, por exemplo, estação hidrelétrica. Aprendemos com o Brasil, aprendemos com a estação Itaipu. Na industrialização, até hoje, nós aprendemos ainda as boas experiências da América Latina, mesmo com diferentes visões. Claro, vamos evitar algumas questões que enfrentadas pela América Latina, como, por exemplo, sustentabilidade da urbanização, armadilha da renda média, etc. Claro, nós não prestamos atenção para qual modelo, qual sistema dele, qual modelo dele, mas só vamos aprender o que é boa. Então, China e Brasil está na fase da renda média. Nós temos a mesma tarefa de buscar uma maior qualidade de vida e desenvolvimento. Nós temos grande complementaridade, assim, a nossa potencialidade de cooperação é muito maior. Na governança, China e Brasil, existem vários espaços de intercâmbio e cooperação, como, por exemplo, sustentabilidade. A China e o Brasil prestam alta atenção para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A China elaborou seu plano nacional para implementar esse plano e a América Latina, sob a liderança da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, fundou um Fórum para o Desenvolvimento Sustentável. Assim, nós temos plena condição para iniciar nosso intercâmbio sobre governança, a fim de promover nossa cooperação pragmática. Somos países em desenvolvimento, China e Brasil, temos completamente boas experiências para nos trocar. Isso exatamente é o desenvolvimento compartilhado. Isso foi tudo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigado ao senhor professor Zhou Zhiwei. Ele é um acadêmico e na área de relações China-Brasil, muito jovem, muito experiente, e ele mencionou que a China tem muitas experiências que podem ser aprendidas por outros países e podemos manter a troca de experiências. E também mencionou o modelo chinês, que é resolver as questões que nós encontramos ao caminho de desenvolvimento. A seguir, convidamos o senhor doutor Javier Vadel, Programa de Relações Internacionais do PUC de Minas Gerais, a fazer uso da palavra. Bom dia ao embaixador, bom dia, embaixador Yang, bom dia, boa noite ao professor Chang Weiwei
e a todos os colegas e participantes desse evento. Em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores do evento pelo convite para participar nesse seminário temático sobre a governança da China e expressar que estou muito honrado em compartilhar esse espaço virtual com vocês. E também é uma grande honra para mim compartilhar com o embaixador e com o professor e com os colegas este momento. O professor Chan tem sido uma fonte de inspiração para meus alunos, nos cursos aqui da pós-graduação e da graduação da PUC Minas, em Belo Horizonte. Inclusive, debatemos os textos e os livros do professor, e que foram muito úteis para compreender a China contemporânea, suas peculiaridades, características civilizacionais e os dilemas que a China hoje enfrenta no século XXI. Eu estou puxando as minhas inquietações para a minha área específica, que são relações internacionais, né? E economia política internacional, ou economia política global. Na atual crise do multilateralismo e da globalização neoliberal, é imperioso para os países do sul global, como o Brasil, como a minha Argentina de origem, eu tenho 50% e 50%, compreender as características da governança da China. E para isso temos estudado bastante. Não só pela experiência única de desenvolvimento nacional e popular no país mais populoso do mundo, mas também em relação à sua projeção internacional e à sua ação diplomática. Uma intuição que eu tenho é que não podemos falar mais só de relações internacionais. Eu acho que o termo relações internacionais é um termo que se utiliza, mas que ficou um pouco fora da história, né? Ahistórico. Né? Alguns falam de relações transnacionais, mas é muito interessante porque isso devemos mencionar hoje em dia, relações intercivilizatórias, que, desde meu ponto de vista, se superpõem e que precisam de um novo pacto comum de convivência e de respeito mútuo. Que talvez não seja uma novidade. Talvez nós tenhamos que ir ao espírito de Bandung e aqueles princípios da Conferência de Bandung, na década de 50, que foram deixados como, hoje em dia, como vistos como ultrapassados, mas que foram mencionados pelo professor em um aspecto fundamental que está nas constituições de muitos países da América Latina, e me refiro a México, Brasil, e foi muito defendida pelos governos democráticos da Argentina, que é o princípio de não intervenção nos assuntos internos de outros estados. Por essa razão, as minhas perguntas para o professor Chan Weiwei são as seguintes. Como o senhor relaciona a governança da China, construída ao longo dos últimos anos, com os traços principais de diplomacia que o país está exercendo num contexto de reordenamento global? Ou, como expressou o presidente Xi Jinping, de uma nova era. Quais são os maiores desafios dessa diplomacia nas relações internacionais contemporâneas? Estou tão errado? Poderíamos entender o novo desafio de convivência global como uma governança também, não excluindo as relações internacionais, também como governança das relações intercivilizatórias? Muito obrigado mais uma vez e uma honra participar com vocês. Muito obrigado ao senhor professor Vadel. O senhor levantou algumas questões e, no fim, vamos pedir ao professor Zhang a fazer respostas a todos os colegas. A seguir, vamos convidar o professor
Wang Lei, da Universidade Normal de Pequim, a fazer uso da palavra, por favor. Estimado embaixador, estimado senhor presidente Yu, professor Zhang Weiwei, professor Zhou, professor Ivandro, que é meu grande amigo no Brasil, e caros estudiosos da China e do Brasil, boa noite, bom dia para vocês. Muito prazer. Participo desse seminário de hoje e também ouvimos atentamente suas intervenções com muita inspiração. E tenho algumas observações para compartilhar com todos vocês. Sobre a governança do país, essa é uma palavra altamente mencionada agora na política da China. Governança, o sistema de governança da China. Isso significa que a China está promovendo essa modernização do sistema de governança. Também a China está apresentando a quinta modernização. Nós conhecemos bem 4 modernizações da indústria, agricultura, defesa nacional, ciência e tecnologia. Agora, a quinta modernização é a modernização do nosso governança. Então, isso foi elevado do nível do artefato ao nível do sistema, ao nível ideológico, do nível básico para o nível da superestrutura. Então, é um grande salto na ideia de governança. Mas, ainda mais importante, isso reflete uma elevação da qualidade do desenvolvimento social da China. Isso quer dizer, o novo desenvolvimento precisa de nova ideia, nova ideologia. A modernização do nosso sistema de governança e a capacidade de governança, então, isso exatamente corresponde à demanda do desenvolvimento social da China. Segundo ponto, tanto no setor acadêmico como no setor político, falando nessa modernização do sistema de governança e capacidade de governança, muitas pessoas mencionando o próprio sistema, a própria instituição. Mas quero dizer que o papel do ser humano desempenha um papel cada vez mais destacado. Nos países ocidentais, nós fomos influenciados até pelas ideologias ocidentais. Eles sempre consideram que tomador de decisão, grupos de elite, são muito importantes. Mas gostaria de citar a experiência da China, a experiência dos grandes países. O papel do ser humano está cada vez mais importante. Então, nessa situação, o papel do ser humano está recuperando esse papel. Não precisa de evitar essa situação. Levamos em consideração a situação China, Índia, Rússia, Estados Unidos, Europa. No nível de governança, temos uma comparação. Então, o papel do ser humano, até na política, precisamos dar um comentário mais justo para o papel do ser humano. Os líderes do político, os elites, os tomadores de decisões, então sua experiência, sua capacidade pessoal, até sua capacidade psicológica, então vai trazer uma grande diferença para diferentes países. Por isso, setor acadêmico, então estamos respondendo a essa mudança. Claro, ainda falta muito tempo, mas o papel do ser humano tem que voltar ao setor principal, setor mais importante do nosso estudo. Recentemente, na China, a governança do país, alguns pontos da governança, como, por exemplo, sujeito, objeto, objetivo, modo, está intimamente ligado ao papel do ser humano. Então, é considerado como adesivo e também um veículo para mostrar capacidade de governança. Uma conclusão. Por causa do papel do ser humano, então, desempenha um papel importante na governança do país. Desde antigo, a China atribui alta atenção
para o papel do ser humano, como mencionou o professor Zhang Weiwei, o sistema de seleção de quadros desde antigo na China seleciona os melhores. Mencionando o sistema da China, o professor Zhang não detalhou, mas não é simplesmente um sistema de votação, mas também tem um sistema completo desde governar essa elite até treinamento, exercício para nomeação, educação e treinamento. É uma cadeia completa. É um sistema de combinação de seleção e recomendação. E também, nesse processo, a virtude, o moral é mais importante. Por que assim? Do ano passado até este ano, os principais países do mundo, então, mudou o desempenho de alguns chefes de Estado de algum país, esse desempenho que não é normal. Então, assim, nós consideramos que a moralidade é mais importante. Isso não pode ser substituído pelo sistema. Até o setor acadêmico dos Estados Unidos reconhece esse ponto. Isso não é simplesmente dependendo do sistema, da instituição. Hoje, até ainda insistimos nessa tradição que vem do antigo da China. Como um ditado chinês disse, até disse, para ser um primeiro-ministro, deve conhecer de um oficial de baixo nível. Isso também foi citado na governança da China, de Xi Jinping. Isso significa que na governança da China, desde antigo, sempre reitera o papel do ser humano. É extremamente importante. São esses 3 pontos para compartilhar com todos vocês. Também espero suas sugestões e opiniões. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito obrigado ao discurso excelente do senhor professor Wang Lei. Ele também levantou uma questão bem interessante e mais tarde vamos ouvir as observações, os comentários do professor Zhang em relação ao papel do ser humano, o papel da personalidade. A seguir, convidamos a senhora professora Mariana Burger, doutora em Relações Internacionais da PUC, Minas Gerais, a fazer uso da palavra. Por favor. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar o embaixador Yang Wanmin, o professor Zhang Weiwei e todos os meus colegas. Prometo ser breve, porque tenho muita curiosidade em continuar ouvindo mais um pouco o professor Zhang. Como o professor Evandro já comentou, nós aqui no Brasil temos muita preocupação como estudiosos da China em relação à dificuldade que existe em compreender o funcionamento do governo, o sistema de governança. Existe muito preconceito, existe muito desconhecimento mesmo. Um dos motivos pelos quais eu acho que isso acontece é a diferença entre a maneira de pensar entre o Ocidente e a China. Então, no Ocidente, nós estamos muito acostumados a pensar como uma sociedade individualista. Então, é aquela questão do cada indivíduo lutando por si. E, na China, existe um senso muito forte de comunidade. Daí, essas metas da governança chinesa de construir, de fato, uma comunidade de futuro compartilhado. Na minha tese de doutorado, eu analisei esse sistema milenar chinês de governança, o Tianxia. E, como o professor mencionou, havia, então, diferentes grupos dentro de um sistema único de governança. E era um sistema em cuja uma das principais bases é a harmonia.
que é também um sistema interpretado de maneira muito distinta no Ocidente e na China. Eu admiro profundamente o conceito de harmonia chinesa. No Ocidente, o conceito de harmonia ele é visto como a homogeneização, onde todos devem pensar da mesma maneira. E a harmonia chinesa é o respeito pela diversidade, é o debate, é conhecer o pensamento distinto e construir um futuro melhor. No sistema TNCA, assim como acontece hoje, e como foi mencionado pelos professores aqui, os melhores eram selecionados com pensamentos diferentes, vindo de partes diferentes, para construir e atuar na administração chinesa. E, por isso, o sistema de governança chinês está, então, empenhado na construção de uma comunidade de futuro compartilhado, não só baseado numa meta individualista chinesa, mas, de fato, de tornar o mundo melhor, de trazer uma sociedade harmônica em nível mundial. Eu não vou me estender muito, e aí eu vou voltar, já vou entrar na minha pergunta. Como o embaixador mencionou no discurso do presidente Xi Jinping, não existe uma receita fixa para a modernização, né? O caminho da modernização ele deve ser feito de acordo com as características de cada estado. Mas eu entendo que as experiências de sucesso, elas podem e devem ser compartilhadas. E o que está acontecendo na China serve de modelo para vários outros estados, principalmente estados em desenvolvimento, estados que estão lidando com algumas questões importantes, e aqui eu vou entrar na minha pergunta, para trazer a questão do meio ambiente. E eu gostaria de saber do professor como, dentro do sistema, do modelo de governança chinesa, as políticas voltadas para a economia verde são elaboradas e colocadas em prática. E qual é o envolvimento da população local no desenvolvimento e aplicação de tais políticas? Porque a gente entende que, dentro do sistema de governança chinês, isso ocorre de uma maneira muito distinta do que ocorre aqui no Brasil. Aqui essas políticas elas são feitas de cima para baixo, né? Há algum pouco envolvimento de da população local que vai ser diretamente afetada por essas políticas, e eu gostaria de ouvir e entender melhor como isso acontece dentro do sistema de governança da China. Mais uma vez, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado, doutora Mariana Berger, pelo seu comentário. Ela apresentou uma pergunta. Agora temos duas perguntas e alguns comentários. Precisamos que o professor Zhang Weiwei para uma resposta. Então, 5 minutos para o professor Zhang. Muito obrigado. O professor Javier, ele mencionou a civilização da China e os desafios da China. Gostaria de dizer que a civilização da China para a diplomacia da China tem grande influência. Nós apresentamos muitas iniciativas, como mencionou, a China apresentou a iniciativa Cinturão e Rota. Na verdade, dentro da China já teve muitas experiências, como, por exemplo, para ser rica, devemos estabelecer boa estrutura, assim estender essa ideologia, essa ideia para o mundo inteiro. A infraestrutura é a básica. São as experiências pragmáticas da China. Então, na diplomacia da China, nós estamos promovendo. O líder chinês Xi Jinping, ele mencionou na cúpula dos partidos, ele mencionou vários pontos. O papel do partido, definir a direção, alcançar consenso e assumir responsabilidade. Isso tudo é modo do Partido da China dentro da China. Mas agora vamos apresentar a nossa experiência para o mundo inteiro, para referência para outros partidos. Então, como vamos
promover a diplomacia de uma comunidade futuro compartilhado, porque o mundo já está altamente interligado. Interesse de uma parte for prejudicada, outra parte é igual, é a mesma coisa. Precisamos ajudar mutuamente. Eu e meus amigos disse, então, quando o seu presidente Donald Trump aceitar esse comunidade futuro compartilhado, ou 20% ou 30%, então, sua pandemia, controle da pandemia seria muito melhor do que a atual. Ou pelo menos não vai retirar da Organização Mundial da Saúde, não vai culpar a China, mas vai cooperar com a China. A comunidade do futuro compartilhado tem um significado real, realístico, sobre o desafio da China. No século XXI, o mundo inteiro vai ver que a ascensão da China e a desaceleração econômica dos Estados Unidos, a China e Estados Unidos podem conviver completamente, porque os Estados Unidos quer iniciar uma nova guerra fria para conter a China, mas isto é totalmente impossível, porque a filosofia dessa guerra fria não existe. Nós podemos realizar essa prosperidade mútua. Temos plena condição para garantir tudo isso. Estados Unidos quer, através da nova Guerra Fria, para impor sanção à China é totalmente impossível. Porque a China tem um grande poder de aquisição, tem um grande mercado de consumo, tem um grande grupo de classe média. Se isolar a China como assim, então o próprio Estados Unidos serão isolados. Então a situação é assim mesmo. Cada vez mais os Estados Unidos se tornou em embaraço. Também concordo com o professor Wang Lei. Os Estados Unidos até esqueceu o papel do ser humano, esqueceu a liderança do ser humano. Por isso, não tenho uma boa avaliação sobre a política dos Estados Unidos. Como, por exemplo, o Fukuyama, ele disse a visão dele ainda é limitada. A doutora Mariana mencionou a civilização, a harmonia, uma comunidade, em vez de individualismo. Concordo perfeitamente. A civilização da China é histórica, milenar, experimentou vários testes. A relação entre o humano é interdependente para também os diferentes países. Não temos amigos permanentes, não temos inimigos permanentes. Sempre buscar pontos comuns, apesar das diferenças. Um ponto importante da civilização chinesa. Na história da China, diferentes religiões, tem budismo, taoísmo, confucionismo. Não teve guerra, não teve conflito, mas na Europa, diferentes religiões teve guerra. Na China, foi a convivência entre diferentes religiões. Então, cada religião até foi enriquecida no seu conteúdo. A economia verde. A China atribui alta atenção 10 anos atrás, quando você mencionou da opinião dos ocidentais, sempre falou poluição. Exatamente foi assim, reconhecemos isso, foi assim mesmo. Primeiramente, desenvolvimento ao mesmo tempo de prevenir poluição. O nosso líder já mencionou que temos que atribuir atenção para a prevenção da poluição. Toda a comunidade da China já tem essa consciência. Céu azul, água limpa é mais importante do que todas as coisas. Por isso, Xi Jinping apresentou uma civilização da ecologia. Nos últimos 10 anos, nós temos grande progresso na prevenção da poluição do meio ambiente. Agora, smog quase desapareceu. É grande progresso. A China se tornou
um país líder da economia verde, tanto energia eólica, solar, carro elétrico. A China é o maior país e o maior consumo dessas novas energias. Então, a China está liderando na economia verde. Isso foi tudo. Obrigado. Muito obrigado pela explicação e respostas do professor Zhang. Estamos encerrando o webinar de hoje. É claro que nós trabalhamos em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas para realizar este seminário. Nós pensamos que podemos reforçar o diálogo China-Brasil em relação à governança da China sob o âmbito do BRICS, especialmente no momento do centenário do Partido Comunista da China. Ontem, realizamos um seminário em parceria da África do Sul e conversamos online. Nós discutimos os importantes discursos do presidente Xi. Ele repetiu várias vezes que o Partido Comunista da China persiste no caminho de desenvolvimento pacífico, os valores comuns do ser humano. Sobretudo, o Partido Comunista da China deve ter como centro o povo chinês. Devemos buscar benefícios para todas as populações do mundo, e isso é a responsabilidade de um partido político. Nós fomos bem impressionados por isso. No futuro, vamos realizar esses tipos de seminário em setembro, na ocasião da cúpula dos líderes do BRICS. Vamos realizar outro evento sobre o intercâmbio interpessoal e cultural, e queríamos ganhar apoio de todos os acadêmicos. Por fim, eu sugiro uma foto da família online. Por favor, erguer o seu dedão e olhar para a câmera. Vamos tirar uma foto. 1, 2, 3, cheers. Muito obrigado. O seminário fica por aqui. Desejo a todos os colegas, amigos, especialmente os amigos do Brasil, vocês vão iniciar um lindo dia. E os amigos de Pequim e de Xangai, vamos voltar para casa. Desejo uma boa saúde e bom trabalho para todos. Muito obrigado. Adeus.